Eu fiz busquei fazer mais ou menos o mesmo caminho que a Ludmilla, eu fiz uma síntese dos capítulos, fiquei do capítulo 21 ao 24, e no decorrer dessa síntese, né, que eu busquei fazer, eu vou trazer algumas citações que me chamaram a atenção. Bem, vamos lá. O primeiro capítulo, que é o 21, né, a história e estrutura, a reconciliação, ele trata sobre a reação da história ao estruturalismo, né? E que essa reação veio através da resposta de Braudel com a perspectiva da longa duração, que direcionou o discurso histórico a uma postura quase imóvel, né? Que opunha a do Lévi-Strauss à herança da escola dos análises, né? Por exemplo, do Bloch e do Lucian Febvre. Só que aí, em maio de 1968, ele teve um contributo fundamental no abalo do anti-historicismo, né, que o estruturalismo colocou a história. Ele possibilitou a investigação de uma história renovada pelo análise e também reconciliada com as estruturas, mais atenta às permanências do que às mudanças, mais antropológica e menos factual. Os historiadores haviam sido excluídos no início dos 60, né, da década de 60, eles tinham sido excluídos da atualidade intelectual. Então, teóricos, né, novos, né, dentro daquele contexto, como o Marc Ferro, o Jacques Legoff, deixam de lado a história econômica em proveito das histórias da militaridade. Então, no tópico seguinte do texto, que se chama Uma Nova Aliança, menciona a publicação, né, da revista lá dos Análises, que é dedicada a um tema da história e estrutura. Então, dado o fim dos embates e o que se assiste a uma maior consonância entre historiadores, antropólogos e semiólogos. Aproveitando o contexto e dos abalos causados ali nos idos de 67, 68, os historiadores aproveitam o ensejo para afirmar o compromisso da história com o estruturalismo aberto, que os historiadores não se encontram encerrados em estudos de comportamentos e situações manifestas nas sociedades, mas também se dispõem a investigar e a interrogar, né, sobre o que está oculto no inconsciente, nas práticas coletivas, tal como se fazem os antropólogos. Então, a proposta do Braudel propõe uma longa duração como, abre aspas, agora na minha versão, que é essa aqui, está na página 316, né, é um meio de acesso à estrutura para a disciplina histórica e como um meio de linguagem comum a todas as ciências sociais, fecha aspas. Então, André Bourguier, acho que é assim que pronuncia, se posiciona em traçar as tendências da história cultural, de uma antropologia histórica que deve permitir, no terreno dos estudos das estruturas, a instauração do simbólico. A Escola dos Análises defende, portanto, abre aspas, um estruturalismo para historiadores, fecha aspas, isso também nessa mesma página 316. Então, em 71, eu tinha falado 1917, lá em cima, desculpa, foi erro de digitação na hora que eu fui produzir o texto, as provocações lançadas pelo estruturalismo à história foi atendido como antropologização do discurso histórico. E aí eu vou trazer outra citação agora na página 317, que é a seguinte: os historiadores mergulharão nas delícias da história fria, a das permanências, e a historiografia privilegia, por sua vez, a figura do outro em relação à imagem tranquilizadora do mesmo. Eu fiquei pensando sobre a questão do objeto ali, ó, porque ele fala que, ó, a estrutura não corresponde, é o que eu anotei, tá? A estrutura não corresponde a uma arma contra a história, né? Essa história que ele coloca aqui seria a história, o objeto de uma reconciliação, né? Ficou meio confuso, né? Porque, assim, a gente percebe que ele briga com a história, mas ele não consegue sair dela, né? Ele utiliza ela o tempo todo para fazer suas pesquisas, né? E para fazer suas análises e tal. Então, assim, eu achei extremamente interessante, eu acho que ele resume, essa parte aqui para mim é crucial, ela resume tanto o que foi falado antes, quanto o que vai ser falado depois, né? E aí, essa questão da presentificação, né, do presente estacionado, é muito interessante para a gente pensar nessas relações, porque a história trabalha com tempo.
E aí, quando você estaciona o presente, você fala assim, peraí, não existe passado, não existe futuro, o que existe é o presente. E aí eu esvazio, ou tudo que se relaciona de forma empírica, de forma social, de forma prática, do diálogo, que eu acabo ficando só com a forma. Então, eu tenho a forma, eu tenho uma heroicização da forma, que é isso que vai acabar prevalecendo ao longo, né, dessa perspectiva estruturalista. E aí a Hilane estava falando que não entendeu muito bem quando Foucault fala sobre o poder, que o poder é uma relação. Na verdade, o que eu compreendo é que o Foucault estava preocupado com a forma. Né? Ela até fez uma metáfora. Se alguém quer uma água, ele está preocupado, o Foucault está atrás do processo para chegar no copo de água. Eu penso que não, eu acho que o Foucault está querendo descrever só o copo d'água. O que é o copo d'água, qual a cor dele, qual que é, se ele tem uma asa, se ele não tem, e não estou nem aí para o que vem dentro do copo, e nem o processo é o historiador, né? É o historiador que está escrevendo o processo, e aí ele não está nem aí. Né? E dentro dessa perspectiva de falar de arqueologia, ele se acha um arqueólogo do discurso. Né? Até para a perspectiva da arqueologia, é distante, porque o arqueólogo está preocupado com o contexto. Então, eu escavo para entender o contexto humano. Né? A minha preocupação é com o homem do passado. Então, assim, é um esvaziamento total, inclusive dentro dessa perspectiva, tanto da história quanto da arqueologia, seja lá do que for com relação ao discurso também. Né? Mas era isso. Eu ia até fazer alusão a Tamires mesmo, porque ele busca aí pela arqueologia do savoir, né? Arqueologia do saber, e vai, né? Não tem que prestar conta a ninguém, vai falando à torto e à direito, e se tiver que provar alguma coisa, prova, se não tiver, não prova. Eu até queria sugerir aqui que depois a gente lesse 1 ou 2 livros do Foucault, para não ficar essa coisa muito, né? Não sei se vocês já leram, mas a gente poderia ler esse que ele cita aí dos prisioneiros, Vigiar e Punir, ou História da Sexualidade, tem esse Arqueologia do Saber. Talvez Vigiar e Punir e História da Sexualidade sejam mais centrais para a gente entender um pouco da forma como Foucault escreve, assim como vocês vão ver como ele não cita ninguém, não tem fonte, não tem nada, ele vai escrevendo, vai escrevendo, vai escrevendo, uma coisa completamente fora de propósito, né? E na questão da... Então, são vários pontos aí que ele traz como elementos na construção de todo essa tempestade, né, que ele provoca em relação ao tempo, em relação à história, em relação ao poder, em relação à sexualidade, né, que depois ele vai, como diz no texto, ele vai substituir a episteme pelo discurso, e aí também é o discurso, são dezenas de trabalhos que eu já vi, inclusive de alunos meus, que trabalhavam com teoria do discurso desde essa perspectiva do Foucault, né? Porque é no discurso onde as coisas se mostram, e aí é na fala que você vai demonstrar aquilo que também pode se remeter, no texto também tem um pouco dessa definição de lugar de fala, desde a perspectiva do Foucault, né? E que muitos utilizam, né? Como se fosse algo muito importante, pelo menos, sobretudo do ponto de vista dos homossexuais, do movimento LGBT, do movimento feminista, que são apropriações completamente esquizofrênicas, porque o Foucault ele não estava nem um pouco preocupado com justiça, ele não estava preocupado se ia chegar a A ou a B, ele só ia fazendo essas descrições que para ele mesmo se caracteriza como positivista. Tem no texto aí dizendo, eu sou positivista, eu só estou descrevendo, não tem quem quiser que faça o que quiser disso aí, para mim tanto faz. Mais conservador que isso, impossível, né?